Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Assim, como eu já tinha avisado na aula anterior, eu iria gravar essa aula explicando como faz o cálculo da constante do produto de solubilidade, o KPS. Então, depois da vinheta, eu vou explicar tudo para vocês. Bora lá! A primeira coisa que você vai ter que entender é que o produto de solubilidade é a relação entre os íons que vão ter lá em um determinado meio, né? Então você tem aqui um composto que você colocou, igual eu expliquei na aula passada, e essa relação entre esses íons, o sólido e a quantidade de íons que vai ter em solução, você define o produto de solubilidade. Então ele vai ser a multiplicação desse produto, desses íons aqui, e nós vamos elevar a parte desses íons pelo coeficiente estequiométrico. Vamos lá para os exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Então como que vocês vão montar a constante? Eu tenho aqui 1 mol de cloreto de prata, né? Esse cloreto de prata, na hora que você colocar ele em presença de água, ele vai sofrer dissociação, porque ele é um composto iônico. Ele vai se transformar em 1 mol de prata mais 1 mol de cloreto. Eu falo que é um sal que a relação estequiométrica dele é 1 para 1. Como a carga do cátion e do ânion, eles vão ser cargas opostas, ele vai ser 1 para 1. Então, nesse caso, como que você faz para montar a constante? Eu tenho essa quantidade de íons que vão estar nadando lá em solução, lá, né? Vão estar dissolvidos na solução, e aqui vai estar o precipitado, né? Vai estar o corpo de chão, eles vão estar em equilíbrio. Então, aí como que você faz para montar o KPS? Para você montar o KPS, você vai colocar... vai ser o produto dos íons, que é o que está explicando a teoria. Você vai pegar a prata, o íon prata, né? Aquoso, e vai multiplicar pelo íon cloro. Lembra na constante de equilíbrio? Você pegava lá Kc é igual ao produto dividido pelo reagente. Aqui, como o reagente ele é sólido, né, e a gente não relaciona ele na parte da constante de equilíbrio. Então, a gente só faz a relação entre os íons. Como aqui eu tenho 1 mol desse, eu não preciso elevar 1. Mas se o coeficiente estequiométrico for diferente de 1, você coloca o número 1, o número aqui em cima, tá bom? Que é o próximo exemplo que eu vou explicar para vocês. Olha aqui nesse próximo exemplo. Eu tenho 1 mol de sulfeto de prata, né? Ele vai estar na hora que você coloca ele em água, o que vai acontecer? Ele vai liberar 2 mols de prata. Por que 2 mols? Tá vendo esse 2 aqui embaixo da prata? É esse 2 que você vai colocar aqui na frente, ó. 2 mols de prata. E como eu tenho só um enxofre, ele vai liberar só 1 mol de enxofre, tá bom? É isso que vai ocorrer ali. Dica lá, ó, depois pega inorgânica, para eu saber a carga do enxofre, você pega quem está no céu vai para o inferno em forma de cruz. É a dica que o pessoal dá. Esse 2 aqui você joga lá em cima, por isso que a carga do sulfeto é 2. E o 1, que está aqui embaixo do enxofre, você joga para cima da prata. Tem essa dica aí, ó. E aí você descobre a carga da prata. Tem dúvidas? Estuda um pouquinho de inorgânica que vocês vão saber a parte de como que esses íons vão, como que você vai separar os íons ali bonitinho. E nos exercícios nós vamos fazendo aqui e vocês vão aprendendo. KPS. Quais são os íons? Prata. Vou colocar a concentração de prata, só que nesse caso eu vou elevar ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Porque ali o coeficiente estequiométrico, o vulgo numerinho que está na frente, ele é diferente de 1. Então você tem que elevar. Vezes, aqui na equação é mais, você multiplica lá, né? Vezes o sulfeto. Como eu tenho 1 mol de sulfeto, eu não preciso elevar 1 aqui, ó. Eu deixo ali ele mesmo, não precisa elevar 1 porque vai ser a mesma coisa. Então é assim que monta o KPS. Depois vocês vão ter na lista de exercícios vários ali para vocês montarem. Se não conseguir montar algum, fala na descrição aí que eu gravo um vídeo corrigindo a lista de exercícios para vocês. Bacana? Vamos para os exemplos. Ele coloca lá. Ele dá um sal, que é o sulfato de bário. Olha aqui o sulfato de bário. E ele passa a solubilidade. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é montar a equação de dissociação. Como que você faz isso? Vou pegar lá o sulfato de bário. Aí você descobre que o bário, eu tenho um bário e eu tenho um sulfato. Qualquer coisa, pega a tabela de cátions e ânions, vai ajudar bastante nesse caso aqui. Como o bário, eu só tenho um bário aqui, eu só tenho só um sulfato, o sulfato é uma coisa só, então aqui ele vai liberar 1 mol de bário e 1 mol de sulfato. Bacana? Então vai ser 1 para 1, é aquele sal que eu falei para vocês que a proporção estequiométrica é 1 para 1. Aí você vai ter que encontrar, primeiro você monta a constante para você saber se é 1 para 1, se vão ter 2 de um, 3 de outro, tem que saber isso. Né? Feita a equação de dissociação, aí você vai achar as quantidades. Tá vendo a solubilidade aqui do sal? Essa solubilidade você vai multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Esse cara aqui não importa, porque já vai estar na fase sólida, então você
desconsidero. O que importa para mim aqui são os íons. O bário. Quantos mols de bário que eu liberei ali? 1 mol de bário. Então eu pego 1 mol e multiplico pela solubilidade do composto. Aí imagine que esse cara aqui, na hora que você colocou o bário, o sulfato de bário em água, imagine que ele vai separar esse íon do outro, e a partir disso, esse cara aqui vai se transformar em sulfato 2-, e esse cara aqui vai se transformar em bário 2+. A partir disso, eu vou ter esses íons em solução. Então eu tenho que multiplicar a solubilidade desse cara aqui pelos íons. Multipliquei, beleza. Então agora eu já consigo achar a quantidade de íons. Qual que é a concentração de íons? Quanto que é 1 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, não mudou. Qual que é a quantidade de sulfato? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então ele quebrou ao meio aqui esse sal. Ó. Ele separou certinho, então a quantidade não muda, vai ser 1 para 1. Né? Aí você vai ter que montar a constante. Como que eu faço a constante? Vou multiplicar os íons. Quem que é o íon aqui? O bário. Então, multiplica a concentração de bário, 2+, número 1 aqui, ó. Então, não precisa levar nada. Não precisa levar 1 aqui não, ó. Deixa sem nada. Vezes a concentração de sulfato. Aí, nesse caso, é só você trocar, ó. Você vai ali no lugar do bário, você vai substituir os valores, né? No lugar do bário, é só colocar 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, que é o valor dele, que é a solubilidade lá do sal mesmo, 1 para 1, vezes o valor do sulfato, que também é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos colocar a calculadora lá para vocês visualizarem o cálculo aí. Então, você vai pegar 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aí aqui você pode até colocar o quadrado, ou você pode multiplicar de novo, vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, ó. E aí você vai ter o valor, 3,4 vezes 10 elevado a menos 10. Vamos ver se está isso aí mesmo o gabarito. Vamos ver. Então, 3,4 vezes 10 elevado a menos 10. Você deve estar se perguntando, é por que mol por litro ao quadrado? Aqui você não está multiplicando mol por litro. Esse cara aqui não é mol por litro. Esse cara aqui não é mol por litro. Como você está multiplicando 2 mol por litro, toda vez que você multiplica duas letras, ela vai ficar ao quadrado. Então, a unidade aqui você coloca no finalzinho ao quadrado, porque vai ser um mol de um e um mol do outro. Bacana? Vamos para o próximo exemplo. No segundo exemplo aqui, eu tenho também um sal, né? Só que nesse sal aqui, ele é o sulfato de prata. Aqui, nesse caso, é muito interessante a galera saber um pouquinho de nomenclatura. Aí você pega lá, a prata é 1 e o sulfato é SO4 2-. Esse 2 do sulfato desce para a prata e esse 1 da prata desce para o sulfato. Revisa lá em orgânica. Vai ficar Ag2SO4. Depois que você entendeu como que ele monta, fica mais fácil você separar. A prata vai ser Ag1+, e o sulfato vai ser SO4 2-. É só você pegar esse 2 que está aqui embaixo da prata, ó, tá vendo esse 2 que está aqui embaixo? Você coloca em cima do sulfato. E esse 1 que está embaixo do sulfato, que você não está vendo, porque só tem um sulfato, vai vir para cima da prata. Não tem duas pratas aqui? Então vai ter que colocar 2 lá na frente. Ó. É assim que monta a equação de dissociação. Ó. Vamos lá. Como que ficou? Eu tenho 1 mol de sulfato de prata, vai gerar 2 mols de prata e 1 mol de sulfato. Então tenta ver lá, revisa inorgânica para conseguir montar a sua equação. Bacana? Aí beleza, montei a minha equação. Eu vou ter que pegar a solubilidade, essa solubilidade que ele está dando aqui, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2, e vou multiplicar pelo balanceamento. Ó. Então toda vez que você tem 1 mol desse cara aqui, quanto que é o mol dele? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2. Corta aqui, para mim pouco importa. O que importa são os íons. 2 vezes a concentração da solubilidade, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui eu vou pegar esse 1, que é o balanceamento, e vou multiplicar pelo valor. Nesse caso, o que vai acontecer? Qual que é a concentração deles? No caso da concentração da prata, você vai multiplicar aqui, ó, beleza? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora só para vocês entenderem. Só multiplicar por 2. Né? Quem já sabe um pouquinho de notação científica, já vai fazer lá tranquilo, né? Mas qualquer coisa você pega assim, 2, que é esse 2 aqui do balanceamento, tá vendo? Esse 2 aqui do balanceamento, e multiplica vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Opa, menos 2. Isso vai ocasionar o quê? Você vai ter lá 0,04, né? Que na verdade é esse 4 vezes 10 elevado a menos 2 aqui, ó.
Como tem dois zeros aqui, por isso que é 4 vezes 10 elevado a menos 2. Eu só multipliquei o 2 ali da frente pelo 2 de lá, para ficar mais fácil o cálculo. Feito isso, qual que vai ser a quantidade de sulfato? Seria 1 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então o sulfato vai continuar normal, a mesma concentração lá, a mesma concentração do sal, né, a solubilidade. E no caso aqui da prata ela vai ser dobrada. Por isso que vão ser 2 mols aqui, então a concentração vai ser dobrada. Monta a constante. Vai ficar como? Vai ficar KPS é igual a G, que é a prata. Como o balanceamento dela aqui é 2, você vai ter que colocar 2 aqui em cima da prata. Toma cuidado lá com o balanceamento. Se tivesse 3 aqui na frente, tinha que colocar elevado ao cubo. Vezes a concentração de sulfato. Substituindo os valores. Concentração da prata, 4 vezes 10 elevado a menos 2. E nesse caso você vai ter que levar ao quadrado, porque a mesma coisa que está aqui, você só substitui a concentração de prata pela concentração realmente dela. O número 2 que está aqui em cima continua, você coloca entre parênteses. Vezes a concentração de sulfato, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá certinho. Vamos fazer esse cálculo aí. 4 vezes 10 elevado a menos 2. Estou fazendo aqui de dentro primeiro. Estou pegando aqui o de dentro, estou fazendo esse aqui primeiro. Esse você eleva ao quadrado. Se você quiser colocar entre parênteses, você pode colocar também, fica até melhor, você pode fazer direto. Tá? Vezes... Aí, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. 4 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então aqui eu fiz por partes, ó, eu fiz em etapas, tá vendo? Ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 3. Então eu resolvi primeiro aquele e depois multipliquei pelo outro. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Quanto que vai dar o valor aqui? Vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui você pode fazer direto. Ó. Como que você vai fazer? Vai pegar, abre parênteses, 4 vezes 10 elevado a menos 2, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. E igual. Então, nesse caso aqui, ó, ele já vai direto. Então, aqui, se você montar, colocar isso aqui entre parênteses e fazer aqui, você já vai direto para o resultado. André, por que que está mol por litro elevado ao cubo? De novo, como aqui é mol por litro elevado ao quadrado, aqui, ó, mol por litro elevado ao quadrado, aqui está mol por litro elevado ao quadrado, por causa desse quadrado. E aqui é mol por litro elevado a 1, teoricamente aqui, né? Porque como não tem nada, é elevado a 1. Então, como eu tenho 2 mol por litro aqui nesse cara aqui, e eu tenho 1 mol por litro nesse cara aqui, eu vou ter 3 mol por litro. Então, na unidade, você faz aqui, coloca mol por litro ao cubo. Agora, nós vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um pouquinho diferente dos outros, ó, presta atenção. Ele fala que vão ter os sulfetos metálicos, né? Nesse caso, ele passa o produto de solubilidade, ele dá o valor do produto de solubilidade e ele pede a solubilidade, é o contrário, tá bom? O que você vai fazer primeiro? Vai montar a equação de dissociação. Pega lá o zinco, o zinco é 2+, o sulfeto é 2-, ele é 1 para 1. Então, na hora que eu coloco esse cara em água, ele vai liberar 1 mol desse e 1 mol para aquele. Quando você pegar 1 mol e 1 mol, quando é 1 para 1, é a mais fácil que tem para montar a constante de equilíbrio. Agora eu tenho os valores. Eu vou encontrar. Toda vez que eu tenho 1 mol de sulfeto de zinco, eu vou ter 1 mol desse cara aqui e 1 mol do outro, porque é tudo 1 para 1, ó. Tá? É x e x. Então, é 1x. Aí eu vou para os meus dados. Qual que é o valor do KPS? Ele está me dando, que é 1,3 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Qual que é a concentração de zinco? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Qual que é a concentração de sulfeto? Também não sei. Daqui a pouco a gente encontra tudo. Agora eu vou montar a constante. Qual que é a constante? Como é 1 para 1, eu vou colocar KPS é igual a concentração de zinco, né, que é só tem 1, não precisa levar 1 aqui, né, tá tranquilo ali. Então você vem, só coloca só a concentração de zinco, vezes a concentração de sulfeto. Bacana? Também não precisa levar 1 aqui, porque eu sei que ele já só tem 1 mol aqui. Bacana? Aí você vai substituir os valores. No lugar do KPS, você vai colocar o KPS, ó. É 1,3 vezes 10 elevado a 23, a menos 23. É igual a concentração de zinco, que eu não sei, eu vou chamar de X, porque ele é 1x, e no lugar de sulfeto eu vou chamar de X também. Toda vez que você multiplica duas letras, você multiplica x por x, aqui em cima desse x tem 1. Então, aí você soma. Quanto que é 1 que está aqui em cima com 1 que está aqui em cima? Você vai somar. É x ao quadrado, tá? Multiplicação de letras ali, propriedade de potenciação.
Feito isso, você vai ter que encontrar o valor de x, só que tem um problema, ele está elevado ao quadrado aqui. Como ele é uma potência, a operação oposta da potência é a raiz quadrada. Então você tira a raiz quadrada dos dois. Como esse cara aqui está ao quadrado, você vai acabar eliminando, você tira o quadrado. Tá? Então você tira a raiz quadrada. Vamos lá, vou tirar a raiz quadrada para vocês verem. Você vai colocar assim, ó, raiz quadrada, e você vai colocar o valor, tá bom? 1,3 vezes 10 elevado a menos 23. E vai colocar igual, tá bom? Então, qual que é a solubilidade? A solubilidade desse cara vai ser 3,60 vezes 10 elevado a menos 12. E a solubilidade vai ser em mol por litro. Bacana? Basicamente é isso daí. Aí aqui no finalzinho eu coloquei as referências, né? De onde que eu peguei, dos livros que eu peguei para montar essa aula aí. E vocês também terão aqui na descrição do vídeo, vocês vão ter aí todo o material para que vocês consigam estudar. Né? Voltem, analisem todos os exercícios de novo, estudem todos os exercícios que vocês vão conseguir chegar nesse conhecimento aí. Não esquece de divulgar nos curso de Química aí o nosso vídeo, nosso canal, se inscreve e curte o nosso canal aí. Bacana? Abraço a todos e bom estudo a todos aí.